E aí, turma, beleza? Tudo bom? Hoje a gente veio aqui, né, eu estou gravando esse vídeo principalmente aí para o pessoal do terceiro ano, tá bom? O pessoal que está mais em casa, né, está mais assistindo aula remota. Esse é um assunto que a gente vem trabalhando em sala de aula, né, para o pessoal que estão nas aulas presenciais, e eu resolvi gravar um vídeo para ter como material complementar, né, para que vocês, tanto quem já viu ou quem não viu ainda, quem já viu possa revisar, e quem não viu ainda possa realmente, né, pegar esse assunto que é de muita importância. A gente mandou lá no grupo um material complementar que tem esse assunto também, tem algum resumo sobre isso, e também tem um exercício, uma lista de exercícios que vocês vão resolver tranquilamente. Com essa aula que eu estou trazendo aqui com esse material complementar, vocês vão poder observar melhor, né? Vão poder tirar algumas dúvidas para que possa melhorar a aprendizagem de vocês, beleza? Então vamos lá. O que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é trazer um assunto sobre corpo eletricamente neutro e corpo eletrizado. Veja, na sala de aula a gente já viu bastante o pessoal que estão indo para a sala de aula, e a gente viu também na aula remota um pouco, falamos um pouco sobre o átomo, né? Um átomo, que lá no átomo ele tem carga elétrica negativa, positiva e neutra, certo? Dentro do núcleo do átomo tem carga elétrica positiva e tem os nêutrons. Ao redor do átomo, né, na eletrosfera, fica os elétrons, que a gente chama de elétrons livres, né? Esses elétrons livres eles ficam se movimentando o tempo todo. Então, quanto mais elétrons livres tem lá, melhor condutor elétrico é aquele corpo. E se tiver menos, torna-se um bom isolante esse corpo. Ok? Veja, continuando, para a gente não ter que voltar tanto, continuando aqui, quando eu falo que um corpo eletricamente neutro e corpo eletrizado, eu tenho que observar um corpo. Tá? Imagine esse corpo aqui, um corpo qualquer. Esse é um corpo, certo? Esse corpo aqui, ele, se vocês observarem direitinho aí, ele tem carga elétrica positiva e negativa, ok? Veja, se vocês olharem direitinho aí, nós temos aqui 4 cargas elétricas positivas, que tem mais ali, 4 prótons e 4 elétrons. Quando esse corpo, você encontra um corpo desse aqui, isso quer dizer que ele é um corpo eletricamente neutro, porque a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons desse corpo. Ok? Então, um corpo eletricamente neutro, ele tem essa definição. Pode ser que caia na prova de vocês, né, o cara fale lá, na prova, que você estiver estudando para vestibular, etc, Enem, pode ser que o cara coloque lá, logo na letra A, por exemplo, o corpo eletricamente neutro não tem carga elétrica. Aí você vai e marca, né? Depois de hoje você não vai marcar mais. Quando o cara falar isso aí, você dizer, não, o corpo eletricamente neutro ele tem, né, tanto a carga elétrica positiva como negativa. A questão é que eles são iguais, né? A mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Aqui tem corpo eletricamente neutro, prótons igual a elétron, mais igual a menos. Esse mais aqui é prótons igual a menos. Beleza? Vamos para esse corpo, esse outro corpo aqui de baixo, certo? Imaginemos, né, é o mesmo corpo, só que imaginemos que eu retirei alguns elétrons do corpo. Nesse corpo aqui, nós temos 4 prótons e 2 elétrons. Eu retirei elétrons, certo? Retirando elétrons, esse corpo ficou com mais prótons do que elétrons. Então, se ele tem mais prótons que elétrons, o que é que ele é? Ele é um corpo eletrizado positivamente, ok? Então, ele tem mais prótons, o número de prótons é maior que, né, entendo esse símbolo, maior que elétrons, mais é maior que menos. É só isso, ok? Então, eu perdi elétrons, o corpo ficou eletrizado positivamente, beleza? Olhe para esse outro corpo aqui de baixo. Que nós temos aqui, só de observar, a gente viu que esse corpo aqui ganhou elétrons, né? Então, hoje ele tem 4 prótons, se contar aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons.
Se esse corpo ganhou elétrons, né, como é que ele ficou eletrizado? Como é que a gente chama ele? A gente disse que esse corpo, né, é um corpo eletrizado negativamente. Porque a quantidade de prótons é menor que a quantidade de elétrons. A gente tem mais elétrons dentro desse corpo, tá? O mais é menor do que o menos. Veja, não precisa se apressar para entender isso aqui. Se precisar, você para o vídeo, dá uma olhadinha, tira um print aí da tela. Mas veja, corpo eletricamente neutro, prótons igual a elétrons. Corpo eletrizado positivamente, prótons maior do que elétrons. Corpo eletrizado negativamente, prótons menor do que elétrons, mais elétrons do que prótons. O que é que eu quero que vocês observem aqui e que levem isso para o decorrer do curso? Se um corpo perde elétrons, fica eletrizado positivamente. Se um corpo ganha elétrons, fica eletrizado negativamente. Por que eu coloquei essa observação aqui? Porque só quem se movimenta são os elétrons. Você lembra lá que o átomo tem os elétrons livres. O próton não se movimenta, porque ele está preso lá no núcleo, né, do átomo, junto com os nêutrons. Beleza? Então, nessa situação aqui, o que foi que aconteceu? O corpo perde elétrons. Tá? Veja, ele não ganhou prótons, ele perdeu elétrons. Nessa situação aqui, ele ganha elétrons. Entendido até aí? Vamos só passar para a próxima tela para a gente entender um pouco sobre a carga elétrica. Ok? Tire um print aí, deixa eu sair da frente. Então, continuando agora em outra tela, tá? A gente vai falar aqui nessa tela sobre carga elétrica elementar. Beleza? A gente vem, né, esse tempo todo falando sobre prótons, sobre elétrons, já demonstramos aqui várias situações. Mas, professor, quanto é que vale? Me diga quanto é que vale aí um próton, um elétron. Veja, quanto vale está aqui. Ela é uma carga elétrica elementar. Isso aqui é um E, um Ezinho, tá bom? Ela é representada por essa letra mesmo, E. Quanto é que ela vale, professor? Ela vale 1,6, 1,6 vezes 10 a menos 19. Czinho aqui que eu vou explicar já o que é. Mas o que é essa carga elétrica elementar? E outra, eu vou ter que decorar esse númerozinho. É importante você saber, né? Porque nem todas as questões das provas vão dar. Vai depender da banca, vai depender do professor, né? Vai depender do livro que você esteja estudando. Nem todos vai dar isso aqui. Então é importante você aprender. Ele é feio, é um número feiozinho, mas ele vai ser muito importante para você. Então tente decorar ele. 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? O que é uma carga elétrica elementar? Certo? É a menor quantidade de carga que pode ser encontrada dentro na natureza, na nossa natureza, no livre na natureza. Certo? Então a menor porção de uma carga é esse valor aqui. E por que esse valor é elevado a menos 19? Porque ele é muito pequeno. É a menor porção de carga elétrica encontrada na natureza. Esse número aqui quer dizer que a gente vai recuar aqui, né, 0,0000019 vezes para lá. Beleza? Então, só para falar, esse é o número da carga elétrica elementar. Um número muito pequeno que a gente é importante decorar isso aí e aprender. Quais as observações que eu quero fazer aqui? Vocês lembram que a gente vem falando muito sobre prótons e elétrons, certo? Ah, mas você falou aí do valor do próton, o valor do elétron. Não. Veja só. Qual é o valor do próton e qual é o valor do elétron? Né? Em valores absolutos, o valor tanto do próton como do elétron é esse aqui mesmo. 1,6 vezes 10 a 19. Em valores absolutos. O que é que eu quero que vocês prestem atenção? Quando eu estiver falando de elétrons, certo? Esse número aqui vai ser negativo. Bem, se eu estiver falando de prótons, ele fica aqui positivo mesmo. Beleza? É a única coisa que vai mudar. Só o sinal. O valor absoluto é o mesmo. Então, só para você entender e ter aí como você tirar um print ou anotar, né? Se eu estiver falando de elétrons, pessoal, eu não vou escrever mais elétrons não. Eu vou botar o menos, beleza? Se eu estiver falando de elétrons, né?
esse valor aqui é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, o Czinho. Se eu estiver falando de prótons, mais, esse número vai ser mais 1,6 vezes 10 a menos 19, C. Ok? Mas, professor, o que é esse C aí? Esse C aqui é o cara que a gente homenageou, a gente não, a física, né? A física homenageou, né? É chamado Coulomb. Né? Toda vez que você passar por aí, que vê falando, né, de eletrostática, você vai ver esse Czinho no final aqui. Ele é o Coulomb, a gente vai ver ele mais na frente. Não adianta a gente trazer muito detalhe dele aqui. Certo? Esse C aqui, ele é o Coulomb. A gente vai falar muito sobre ele por aí. Decora esse nome também. Então, veja, todo mundo já se ligou aí, né? Ah, professor, então é fácil demais, né? Então é o mesmo número, só é trocar o sinal. É isso mesmo, é muito fácil. É só trocar o sinal. Falou de elétrons é menos, falou de prótons é mais. Matou a charada. Atenção. Por que eu botei essa atenção aqui? Preste atenção. A carga elétrica de um corpo é quantizada. Quantizada. Isto é, sempre é um múltiplo inteiro da carga elétrica elementar. Esse Ezinho aqui. Né? O que é isso aqui? Eu coloquei dois exemplos. 3,2 vezes 10 a menos 19, 4 vezes 10 a menos 19. Certo? O que é uma quantizada? Veja, nunca por aí, né, você vai encontrar uma carga elétrica que não seja múltiplo disso aqui. Ok? Então, só para exemplificar. Se eu tenho aqui um corpo que tem um próton, certo? Ele vai valer quanto esse corpo? 1,6 vezes 10 a menos 19, ok? Se eu tenho um segundo corpo aqui que ele tem dois prótons, quanto é que ele vai valer? Só é somar, né, professor? Um vale 1,6 vezes 10 a menos 19, o outro vale 1,6 vezes 10 a menos 19, somou, primeira, matei a charada. Isso mesmo. Só que para facilitar você pode fazer o quê? Multiplica por 2. 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E se tiver um corpo que tem 3? 3 vezes, né? 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 9. É 100. 100 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Então sempre esse valor ele vai ser multiplicado por um número inteiro. Você não vai ver nenhum corpo com carga elétrica que eu multiplique aqui. Tem duas cargas e meia dentro. Não existe não. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 1000, ou é 100, viu? Nunca vai ser um número quebrado. Eu coloquei dois exemplos aqui. Olha só. Qual desses dois exemplos aqui pode ser considerado uma carga elétrica? Veja. Esse 3,2 aqui. Se eu pego a carga elétrica elementar, tá? E multiplico por 2, quanto é que dá? Isso aqui. 3,2 vezes 10 a menos 19, certo? Então isso aqui pode ser uma carga elétrica. Pode? Pode. Se eu multiplicar por 10, fica 16. 16 vezes 10 a menos 19. Isso é uma carga elétrica? É. Sempre número inteiro, nunca quebrado. E esse número aqui, 4 vezes 10 a menos 19, ele pode ser considerado uma carga elétrica? Né? Um valor de carga elétrica? Não pode. Porque nunca a gente vai encontrar um número inteiro que multiplicado por 1,6 vai dar 4. É muito difícil aí. Aí a gente vai ter que fazer essa conta e vai ver que vai dar um número quebrado. Então entenderam? Isso aqui não pode ser uma carga elétrica. Tá? Uma carga elétrica. Não. Tá? Isso aqui pode? Pode. Isso aqui pode. Por quê? Porque a carga elétrica é quantizada. Sempre é um múltiplo inteiro da carga elétrica elementar. Ok. Até aí tudo bem. Vou sair da frente aqui para vocês tirar um print disso aí. Espero que vocês tenham aprendido essa parte. Tá? Carga elétrica elementar, ela é menos e mais, né? Quando for próton é menos, quando for elétron é mais. Aí eu posso dizer aqui que essa carga elétrica, representar aqui, ela é mais ou menos. Que aí você, quando falar em elétrons é menos, falar em prótons é mais. Deixa eu sair da frente para você tirar um print. Então, vocês já printaram, né, a tela ou já anotaram aí?
eu trago para vocês nessa outra tela a quantidade de carga elétrica, tá? A gente vai medir, né? Quando a gente vê um corpo, a gente vai medir. E aí, mas como é que a gente mede a quantidade da carga elétrica? A gente mede assim, ó. Q igual a N vezes E. Tá? O que é isso aqui, professor? Q igual a N? Não. Q igual a N vezes E. Tem um vezinho aqui. Quantidade de carga elétrica. Q igual a N vezes E. O que é esse Q? É a quantidade de carga elétrica que a gente vai medir, certo? O que é esse E? O E a gente já conhece, né? A gente já conhece, professor. Já conhece, a gente viu nesse instante que ele vai lá até 1,6 vezes 10 menos 19, né? Que a gente lembra. Então esse E é a carga elétrica elementar, que a gente já conhece, nosso Ezinho. E esse N, professor? Esse N é a quantidade de elétrons, tá? Que tem naquele corpo. Agora, como é que eu vou utilizar esse Nzinho? É a quantidade de elétrons que está em excesso ou em falta. Vocês lembram que eu falei, né, que o elétron é que se movimenta, né? Quando eu perco elétrons, né, eu deixo o corpo eletrizado positivamente, né? Ou seja, eu tenho uma falta de elétrons. Se eu ganho elétrons, né, eu fico com excesso de elétrons no corpo, então ele fica eletrizado negativamente. Não tem nenhum segredo. O único segredo que eu quero que vocês, né, que isso aí vocês também já estão em mente, por isso que não é nem segredo. A única coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. Quando eu estou falando, vocês lembram, né? Quando eu estou falando de elétrons, excesso de elétrons, né, quando o corpo está eletricamente eletrizado negativamente, né, com excesso de elétrons, qual é o sinal que eu uso quando eu vou fazer essa continha? O menos, certo? Quando tiver com falta de elétrons, então ele está eletrizado positivamente, tá? E quando eu estiver falando então de mais prótons que elétrons, então eu uso o que? O sinal de mais. Não tem dificuldade, é só isso, professor. Só isso. Então, só por definição, vocês podem até já colocar aqui um maisinho e um menuzinho. Igual lá que a gente viu que o elétron, né, é menos e o próton é mais. Falou em excesso de elétrons, menos. Falou em perca de elétrons ou que está eletricamente positivamente, né, eletrizado positivamente, usa-se o maisinho. Só isso, a jogada é só isso, o resto é só uma continha simples de multiplicação. Beleza? Por definição eu coloquei aqui, a quantidade de carga elétrica Q de um corpo corresponde à quantidade total de elétrons que esse corpo ganhou ou perdeu. Tá? Então a gente vai ter que ver quanto esse corpo ganhou ou quanto ele perdeu, em relação a seu estado eletricamente neutro. É isso mesmo. A maioria das questões que vocês vão ver, a gente vai estar lá, o cara vai falar, considerando um corpo que está inicialmente neutro, ou que está eletricamente neutro. Como é que ele está eletricamente neutro? Ele está sem carga, sem nenhuma carga? Não. Vocês já aprenderam que o corpo, quando é neutro, é porque ele está com a mesma quantidade de prótons e elétrons, tá? Considerando que esse corpo está eletricamente neutro, esse corpo ganhou tantos elétrons, tá? Então, qual a quantidade de carga elétrica desse corpo? Aí sim, a gente pega quanto foi que ele ficou excedido de elétrons, bota o menuzinho, porque falou de excesso de elétrons, multiplica N vezes E. Vamos fazer uma demonstraçãozinha, como é que fica? Bora. Frise isso aí, para a gente não esquecer mais. Pronto, pessoal. Já anotaram, né? Vamos para essa outra tela aqui para a gente só exemplificar essa questão de quantidade de carga elétrica. Beleza? Veja. Já deixei aqui em cima já, né, os dados para você não se confundir. Temos uma esfera de borracha eletricamente neutra. Você lembra que eu acabei de falar, né, que quando a questão, normalmente eles falam que está lá neutro. Por um processo qualquer, então fizemos um processo ali, acrescentamos a sua superfície 2 vezes 10 a 9 elétrons, elevado a 9 elétrons, certo? Isso é muito elétron. Você colocar aí, são 9 zeros, daí 2 bilhões de elétrons, né? A gente colocou lá. Determina a carga elétrica dessa esfera, beleza. Vamos analisar aqui. Temos uma esfera de borracha eletricamente neutra.
É a primeira observação nossa. Então, o número de prótons é igual a elétrons. De alguma forma, eu, né, acrescentei nessa esfera 2 bilhões de elétrons. 2 vezes 10 a nona. Determina a carga elétrica dessa esfera. Pessoal, veja só. A primeira coisa que você tem que fazer. E isso você já pode eliminar a questão logo de cara. Beleza? Às vezes na alternativa o cara vai dar lá um valor positivo, né? Já dá um valor positivo. Quando você olhar para a questão aqui, ela vai falar que acrescentamos na sua esfera elétrons. Se nós acrescentamos elétrons, pessoal, essa continha aí, nossa quantidade de carga elétrica, ela vai ser positiva ou negativa? Vai ser negativa, né? Pronto. É isso mesmo, vai ser negativa. Por quê? Porque a gente acrescentou, né? Acrescentou elétrons, então a gente tem excesso de elétrons. Quando tem excesso de elétrons, a continha a gente faz com negativo. E é por isso que quando eu vou fazer minha conta, que eu não sou um menino besta, quando eu coloco minha fórmula assim, que eu vejo que o cara já está falando que colocou elétrons, eu boto logo menos, logo, que é para não ter erro, para não esquecer, que eu sou danado para esquecer também essas coisas. Então, sabendo de tudo isso aqui, eu só preciso fazer o quê? Substituir o que ele deu ali, aqui. E o que é que eu gosto de fazer também? Façam aí também. Primeiramente, esse Q eu quero, então eu não sei o valor dele, certo? O ele não deu aqui, mas a gente sabe que o E é 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? E o N, certo? É o que ele acrescentou de elétrons, estava neutro, em excesso de elétrons eu tenho 2 vezes 10 a nona, Coulomb, certo? E agora o que é que eu faço? Só substituir, né? Substituir e fazer conta. Meu Q vai ser igual, eu vou colocar logo menos, para não esquecer que eu não sou besta, ok? Menos 2 vezes 10 a nona, que é meu N, tome N, e meu Ezinho lá, né? Na fórmula é vezes, meu Ezinho é 1,6 vezes 10 a menos 19. E agora, o que é que eu faço? Senta e chora? Não, né? Vamos fazer, que a gente sabe fazer isso aí. Se a gente sabe fazer isso aí, a gente vai fazer. Como é que eu faço? Q é igual a menos, vou deixar logo um menos aqui. O que é que eu faço? Primeiro eu multiplico aqui, pessoal, 2 com 1,6. Então fica 2 vezes 1,6 dá 3,2. Vezes, eu repito aqui, 10 a nona, vezes 10 a menos 19, certo? E como é que faz essa conta ali? Vamos lá. Quando está aqui, né, fazendo expoente de mesma base, multiplicação expoente de mesma base, eu conservo a base, né, eu vou deixar aqui o 3,2, deixo a base, e faço o quê? E somo os expoentes, beleza. Quanto é 9, né? 9 menos, mais menos 19, que fica 9 menos 19, né? Isso, quanto é 9 menos 19? Quanto é que dá isso aqui? 9 dá, tirando ali o 9, fica menos 10, tá? Coulomb. Então a minha resposta para essa questão é simplesmente essa aí. Não se preocupe com mais nada. Tá vendo como é simples? Simples, né? Vamos para outra tela para a gente continuar? Então vamos lá continuar com um outro exemplo aqui. Como isso cai na prova? Né? Todo mundo se pergunta assim, mas como é que isso vai cair na prova? Está aqui um exemplo de como ela vai cair na prova. Veja, eu trouxe aqui uma esfera isolante, né? Então na outra eu falei o corpo estava neutro, né? A esfera estava neutra, né? Está isolante, mesma coisa. Ela continua ali neutra. Uma esfera isolante está eletrizada com a carga de menos 3,2 microcoulomb. Por que eu trouxe essa questão aqui, micro? Eu trouxe isso aqui porque vocês vão ver muito isso aqui. E o que é isso, professor? Bom, esse mi aí é uma letra grega, né? Que a gente vai dar, parece um Mzinho. Toda vez que ele aparecer, não quer dizer outra coisa a não ser isso aqui. 10 a menos 6.
Ah, por que eles colocam isso aí e não colocam logo 10 a menos 6? Né? Se fosse eu, o cara que estivesse elaborando, eu colocava 10 a menos 6 logo. Mas como a gente tem que estar preparado para tudo, né? O cara vai, para tentar dificultar uma coisa que é fácil, ele coloca o micro. Mas vocês vão tirar de letra, né? O professor deu. Depois não diga que o professor não deu. Beleza? Sabendo que a carga elétrica elementar vale essa, ó, os caras aqui foi bonzinho, deu a carga elétrica elementar, o Ezinho lá pra gente, né? É correto afirmar que a esfera apresenta, vamos para as alternativas. Pessoal, o que a teoria fala? Né? Se eu tenho aqui, ela é isolante, inicialmente ela estava neutra. Né? Está eletrizada com uma carga elétrica de menos 3 vezes 3,2 microcoulomb. Se ela está eletrizada, né? Se a carga está eletrizada com isso quer dizer que aquele meu Qzinho lá, pessoal, aquele meu Qzinho lá da fórmula, ele é negativo. Bom, ele é menos 3 vezes 3,2 vezes 10 a menos 6. Certo? E se minha carga elétrica é negativa? Isso quer dizer que eu tenho excesso de elétrons ou falta de elétrons? Eu tenho excesso, né? Lembrem lá, quando é negativo é porque eu estou com excesso de elétrons. Quando é positivo é porque eu estou com a falta de elétrons. Está me faltando elétrons. Né? Nunca eu falo em prótons, eu falo elétrico porque o elétrico é sempre quem se movimenta. Então, se eu sei que a carga elétrica é negativa, existe excesso de elétrons. Se existe excesso de elétrons, eu vou para as alternativas e já vejo o seguinte. Nessa letra A, excesso de 2 vezes 10 a 3 elétrons. Pode ser essa? Pode. Então, vamos para a outra. Falta de 2 vezes 10 a 3 elétrons. Pessoal, é falta? Não. Então, se não é falta, essa aqui eu já eliminaria só com a teoria. Ok? Letra C. Excesso de 5 vezes 10 a 12 prótons. Pessoal, excesso é, mas de próton não, né? Nada a ver. Excesso de elétrons. Falta de 5 vezes 10 a 12 prótons. Nem é falta e nem é próton. É excesso e é elétron. Essa letra é excesso de 5 vezes 10 a 10 para elétron. Pode ser? Pode. Veja, só com a teoria a gente eliminou 3. Ficou um pouco mais fácil. Tentem decorar a teoria, porque pode se aparecer uma questão lá que você consegue eliminar todas, só com a teoria, não precisa nem fazer conta. Como sobrou 2, a gente precisa descobrir se é 2 vezes 10 a 13 ou 5 vezes 10 a décima. E isso também é muito fácil, porque a gente já viu isso aqui e vocês sabem fazer direitinho. Qual é a forma? Q N vezes E. Ok? Ok. Ele me deu aqui a quantidade de carga elétrica, era menos 3 vezes 10 a menos 6. Beleza. E a carga elétrica elementar, o Ezinho, é quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. O cara me deu também. Veja, se eu tenho Q e tenho E, eu quero N, né? É. Um conselho. Já ajeito a fórmula direitinho para só substituir. Se eu quero N vai ser igual a Q, esse E que está ali multiplicando, passa para cá dividindo, né? Quer dizer, então já ajeitei o que eu quero. Desse jeito aqui. Ok, ok. Então meu N vai ser igual. Quem é Q, pessoal? Menos 3 vezes 2 vezes 10, menos 3,2 vezes 10 a menos 6. Quem é meu E? Meu E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Pronto. O que é que eu faço agora? Só minhas continhas. N é igual. Quanto é 3,2 dividido por 1,6? 2, né? 2. Tem um sinal de menos aqui. Menos 2 vezes 10. Como é que eu faço essa conta aqui? Quando está dividindo, eu conservo a base e subtraio os expoentes, né? Então, quando eu conservei o 10 aqui, né, e subtraio os expoentes, menos 19. Que fica quanto? N igual a menos 2 vezes 10, menos com menos dá mais, menos 6 mais 19 dá 13. Então,
minha resposta é menos 2 vezes 10 a 3. Esse menos representa o quê? Excesso. Excesso de quê? De elétrons. Então eu venho aqui, a alternativa é excesso de 5 vezes 10 a décimo elétron? Não. Letra A, excesso de 2 vezes 10 a 13 elétrons. Resposta correta. Letra A. Ok, tudo certo. Então beleza. Esse assunto aqui, né, esse resumo que a gente fez, com certeza vai lhe ajudar muito no segmento dessa matéria. Vejam quantas vezes quiser aí. Dá para vocês resolver o exercício da lista que a gente mandou, né, com esse exemplo aqui. O pessoal que está em casa, pratiquem bastante, principalmente essas continhas aqui com expoente, que a gente vai usar daqui para frente o tempo todo, viu? Então, bons estudos aí e a gente se vê na próxima aula, ok? Valeu, pessoal!